Olá pessoal, como é que vocês estão? Vamos para mais um dos nossos blocos de sábado à noite e hoje a minha proposta é um pouco mais extensa do que isso. Hoje eu vou contar para vocês por que eu me apaixonei pelo patchwork. Eu vinha de uma série de outros artesanatos, fazer crochê, tricô, ponto cruz, outros bordados, pinturas diversas, mas quando eu me apaixonei pelo patchwork, tudo isso ficou, não é que eu deixei de gostar, mas a minha paixão pelo patchwork é cada vez maior. E o motivo de eu ter me apaixonado, além dessa geometria que a gente vê nos blocos, é a forma que a gente faz. Quando a gente costura, a gente pensa que é de um jeito e quando vai ver é de outro, mas principalmente pelas histórias que estão junto dos blocos, muitas vezes, ou junto das técnicas, junto dos quilts de uma forma geral. Eu vou contar uma historinha para vocês. Quer ir lá, Bruno? Pode ir. Eu vou contar uma historinha para vocês. Eu tô abrindo aqui, quer pôr aqui em cima, Bruno? Pode pôr. Eu vou abrir o meu quilting box e já vou dizer para vocês que tem um cheirinho delicioso. Depois eu falo um pouquinho sobre o que é o quilting box. Mas eu vou tirar daqui um fascículo. E esse fascículo é desse trabalho que está aqui sobre a minha mesa, olha, com o bloco que é chamado, a tradução correta, né, ao pé da letra é Rota para a Califórnia. Esse bloquinho central que eu adicionei aqui uma coisinha, um detalhe, né, a mais para deixar mais bonito o trabalho com a aplicação. Tudo isso bem característico da época que ele foi feito, porque a gente nesse quilting box está contando a história dos anos de 1800 até 1900. Vou ler um pedacinho para vocês, tá? Então, é muito interessante constatar que a história de um povo ou de uma nação também pode ser preservada através dos quilts. E é uma satisfação saber que donas de casas, mães, filhas e avós puderam dar sua contribuição no registro de toda uma época, mostrando que ao fazermos nossos quilts também podemos de alguma forma contribuir com o registro dos acontecimentos. Cada trabalho que fazemos vai muito além de fazer a roda girar, pois quando compramos nossos tecidos e nossas ferramentas, estamos contribuindo com o comércio, com a indústria, com as empresas envolvidas e, consequentemente, com seus funcionários e suas famílias. Estamos também fazendo e participando da história. Esse detalhe, principalmente, é um detalhe que consta de um provérbio, que é o provérbio 31, que fala da mulher valorosa, a mulher, fala, Bruna, a palavra me fugiu agora, Virtuosa. a mulher virtuosa, que é aquela mulher que faz, né? Ela faz tudo, ela levanta cedo, ela dá serviço para casa, ela compra, ela adquire. Então, é uma mulher que participa da vida ativa, né? Da vida, que eu quero dizer, da vida geral, né? De um povo, daquela época que ela está vivendo, ela colaborou com tudo. Há muitas formas de constatar e estudar essas histórias, e uma delas é através de registros feitos nos próprios quilts, pois, como sabemos, eles receberam um nome, não só o nome da técnica, mas também o nome daquela obra. Isso tudo muitas vezes foi registrado numa etiqueta atrás do quilt, mas também analisando, os historiadores veem os tecidos, a quantidade de tecidos, e aliado ao que a gente sabe, por exemplo, se houve uma guerra, a gente sabe que tinha muito tecido, que não tinha e tudo mais. Então, quando a gente faz um trabalho, e não é só o patchwork, mas o patchwork em si, a gente consegue registrar tudo isso, tudo que está se passando. Então, o que a gente faz, embora seja um trabalho que muitas vezes vai ser de uso doméstico ali, muito mais para frente ele vai contar uma história. E ele vai contar a nossa história também, porque nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, tataranetos, quando verem o nosso trabalho, vão saber que a gente esteve ali, que a gente existiu, que a gente fez um pontinho, que a gente fez uma aplicação delicada, vão olhar e analisar aquilo da forma que a gente era. Então, isso é muito interessante, né? Esse fascículo, põe aqui em cima, Bruno,
esse fascículo conta a história, esse trechinho que eu li tá aqui, tá? E conta a história também do bloco em si. Por que ele tem esse nome de Rota para a Califórnia? Ele mostra, né? Parece uma estrada, né? E ele simbolizava o caminho para a Califórnia, a rota principalmente os homens empreendiam atrás de ouro, atrás de oportunidade. A Califórnia era a terra da oportunidade, então tinha ouro. Então a gente conta essa historinha aqui. E em todo o fascículo, além da história, a gente tem alguns registros. Por exemplo, aqui eu falo que esse nome Estrada para a Califórnia, muitas vezes, ou Rota para a Califórnia, as duas traduções são aceitas, ele representa vários blocos, como por exemplo esse aqui, que é um bloco bem famoso, bem conhecido, olha, também é Rota para Califórnia. E a gente registrou algumas imagens. Eu fiz novamente essas imagens e eu vou disponibilizar junto com a receitinha do bloco no PDF também essas montagens, porque conforme a gente monta, a gente consegue visualizar. Eu fiz 8 formas diferentes de juntar os blocos e ter um visual diferente, tá? Pode então, mostrar além já? disso, espera um pouquinho, Bruno. Além disso, a gente tem o projeto, né? Como é que a gente faz o projeto com as medidas e um passo a passo. Todos eles também têm vídeo. E além disso, no Quilting Box a gente recebe junto um cheirinho tão bom. O material para a gente fazer, olha, os tecidos estão todos aqui, o fascículo vai junto, também vai um projeto extra, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Esse é um projeto extra, sempre tem um projeto extra, tá? Um materialzinho, se precisa de alguma coisa diferente, vai junto também. E sempre vai um brinde. O brinde neste fascículo, nessa caixinha, foi esse projetinho aqui, esse trabalhinho, tá? Também é um projetinho pra gente fazer. É um pincushion, é uma forminha de empadinha, de docinho, né? De tortinha que a gente faz para fazer o pincushion. Então vai todo o material e o fascículo também vai junto na caixinha. Então a gente, além de saber a história, a gente tem a oportunidade de fazer aquele registro fazendo a gente mesmo o trabalho, tá? Então esse revive a história que eles viveram. E isso a gente faz junto e se sente participante, né? Então esse é o trabalho, tá? E é também o bloquinho que a gente vai fazer hoje. Quer mostrar, Bruno? Bruno vai mostrar a imagem do bloco, esse é o bloco. E eu fiz algumas imagens, foram 8 diferentes, né, Bruno? Bruno vai mostrar umas 2, né, Bruno? E depois a gente vai disponibilizar do bloco, a receitinha do bloco e também as montagens diferentes, porque conforme você vai mudando a posição dos blocos, você vai tendo montagens diferentes. Cortou um pouco o áudio, mas no documento você vai disponibilizar as montagens. Pode pôr, Bruno. As medidas, né, para fazer o bloco, e a gente vai disponibilizar também essas imagens, tá? São 8 imagens diferentes. Eu fiz o bloco um pouco menor do que aqui no trabalho, então o nosso bloquinho tem 30 por 30 centímetros. É muito fácil de fazer, ele tem 2 componentes. Fala, Bruno. Só uma coisa. Se a pessoa se interessou pelo Quilting Box... se você se interessou, a gente tem o quiltingbox.com.br, vou deixar no card, vou deixar também na descrição do vídeo. Esse que eu mostrei faz parte da primeira edição, que é de 1800 a 1900, a gente já está na segunda, de 1900 a 2000. Posso fazer o bloco então, Bruninho? E a receita também está na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo a receita também para baixar lá o PDF, tá? Então a gente tem aqui, olhem só, duas técnicas diferentes. Uma que é o forpet e outra que é o quadrado de triângulo perfeito, tá? Eu cortei para o quadrado de triângulo perfeito 2 quadrados creme e 2 quadrados mais escuros, né? Um marrom, tom de marrom. Fiz um traço de ângulo a ângulo, uma costurinha de cada lado a meio centímetro de distância. E aí a gente precisa refilar. Eu tô usando para isso a minha régua quadrada, que é uma régua que a gente usa
para refilar, para deixar tudo no esquadro certinho. Se eu cortei com 12 por 12, eu falei 11? É 12 por 12 os quadrados, eu agora vou deixá-los com 11, porque eu gastei, né, eu usei 1 centímetro aqui no centro, então ele vai ficar com 11. Aí eu ponho a linha de 11 centímetros exatamente em cima da linha da costura e vou refilar as duas laterais, tá? Sempre tem um golinho, uma coisinha que a gente precisa tirar para ficar no esquadro. Já fiz isso do outro lado para me adiantar e agora a gente vai cortar então de ângulo a ângulo, separar e aí a gente tem os quadrados de triângulo perfeito, tá? E estão realmente perfeitos. Para fazer o meu, eu acho que empurrei junto. Para fazer o bloquinho forpete, ao invés da gente unir os quadradinhos, a gente até pode, mas imagina, eu cortar os quadradinhos é um trabalho a mais. Eu corto faixas, costuro a faixas e daí eu vou cortar os já costuradinhos, né? Os dois bloquinhos juntos, dois quadradinhos juntos, ó. Refilei de um lado. Essas minhas faixas têm 6 centímetros de largura e agora sim eu vou cortar, uma vez que eu, olha, já refilei. Para refilar, deixa eu virar de novo e mostrar, né? Porque tem muito iniciante seguindo a gente. Então, a gente coloca uma das linhas horizontais acompanhando a linha de costura e refila. Refilar significa tirar essas franjinhas e ao mesmo tempo deixar no esquadro. E agora eu vou fazer a mesma coisa, olha, então eu olho de novo aqui, confiro aqui também, que está em 6 centímetros e vou cortar. Não é muito mais fácil? A gente consegue fazer isso até com 2 faixinhas já costuradas, já juntas, olha, uma em cima e outra embaixo, nessa posição, olha, e já corto 2 juntos, tá? Mas aqui a gente vai fazer um só, deixa eu cortar mais uma então, para eu poder montar o meu bloquinho. A largura das faixas tem 6 centímetros e aqui a gente está cortando com 6 também. Fatias de 6. Fatia de 6. Aí eu costuro os 2 juntos para dar origem ao forpete. Porque se eu estiver fazendo um só, eu até posso cortar quadradinho, mas imagine fazer uma colcha inteira com esse bloco. Então, a gente agiliza cortando faixas e depois a gente, deixa eu virar para ficar na mesma posição. Depois a gente une as faixas, corta as faixas, né? Eu vou fazer, deixa eu fazer exatinho do jeito que tá ali aquele meu. E depois eu vou mostrar que tem alguns detalhezinhos que a gente pode inverter aqui também. A margem de costura de meio centímetro. Meio centímetro de margem de costura. Aqui é outro que está aqui. Passa ferro, né? Dirigindo a costura, normalmente a gente dirige para o mais escuro, quando tem essa possibilidade. E prontinho nosso bloquinho nosso bloco já está montado. Deixa eu colocar na posição igualzinha ao que está ali. Tá? Então, esse é o bloco Rota para a Califórnia. Tá mostrando ele inteiro, Bruno? Sim. Deixa eu pôr um pouco mais para cima. Então, olha, esse é o bloco Estrada para a Califórnia. Tá igualzinho o meu ali, mas a gente também pode inverter, se for o caso. Olha, se a gente quiser, também pode. Então, dentro do bloco, a gente já pode ter uma diferença, se a gente quiser. E depois, também, na hora de costurar, põe 2 assim, tem várias formas, a gente vai deixar registrado no documento, tá? Pode mostrar então, já? Pode. Mostrar 2 quilts com eles? Pode. Mostra. Você não mostrou ainda? Mostrei. Ah, tá. Esse parece ali um tabuleiro de dama, de xadrez. Os blocos estão lado a lado, exatamente na mesma posição. Todos eles na mesma posição. E as faixas ali, as mais aí escuras? forma as faixas mais escuras ou mais claras, dependendo da montagem que você fizer o bloco, como eu mostrei agora. Essa é a forma mais uma forma diferente. Isso. E a gente ainda pode colocar molduras entre eles, então não é da gente se apaixonar, olha que lindo. Esse tá um para esquerda, um para direita, um para esquerda e um para direita. E forma esse desenho lindo. Não é, gente, pra gente se apaixonar? Porque além do prazer da costura em si, que é uma costura que eu gosto de costura de moda também é muito criativo, interessante, registra também a época e tudo mais. Mas eu acho o patchwork, a gente tem mais oportunidades visuais, então a gente tem um número ilimitado de blocos, de técnicas,
e a gente pode fazer o que a gente quiser. Então é tão gostoso, gente. Passa uma tarde costurando, vai relembrando, né? A gente tem vários filmes que fazem a gente lembrar aquela história, então é muito gostoso, né? E a gente também está registrando o nosso tempo atual e a nossa própria vida, né? Quando a gente faz para alguém, para um amigo, para um filho, para um neto também, para uma ocasião especial. Então as pessoas que ganharem aquela colcha sempre vão lembrar da gente quando tiver com aquela colcha em mão, se embrulhando. É lindo. O patchwork é para a gente se apaixonar e se emocionar. E aí a gente ainda vai estar sendo aquela mulher virtuosa que era uma mulher que além de cuidar da própria casa, ela também era uma mulher que participava da vida econômica, né? Ela fazia a roda girar, ela dava serviço, ela levantava, ela dava mantimento, ela se participava ativamente, era uma mulher ativa e altiva e era louvada nas portas. Então a gente fazendo patchwork, a gente ainda está sendo uma mulher virtuosa. É muito lindo, qual né? Qual é o provérbio? Provérbio 31. Provérbios 31. Provérbios 31. Isso. Esse é o provérbio da mulher virtuosa, que a mãe do rei falou para ele como era a mulher virtuosa. Então é muito gostoso, gente, é muito prazeroso, é gostoso saber história e o Quilting Box, muita gente me pedia, porque eu sempre gostei de contar história. E aí as pessoas me pediam, por que você não faz um livro para contar essas histórias? É tão gostoso. Então aí a gente resolveu uma forma da gente viabilizar e de fazer também todo mundo participar ativamente, era além de contar a história, montar um projeto com ele e já fornecer os tecidos para as pessoas fazerem. Além do que é em fascículos, né? O que é bem gostoso também. Todo mês você receber ali, né? Quem compra agora já pode receber tudo, Bruno, se quiser. Ah, a maioria sim. Né? Então já. Mostra, por favor, O quê? monta aí. Montar o quê? Um do lado do outro. O bloquinho? Só para. Não dá porque um tá maior e outro tá menor. Ah, tá. Não dá. Tá? O bloco... Mas o que você quer dizer é isso, né? Olha, só para ter uma ideia de como é que eu vou mudar um bloco do outro. Não, é só costurar e invertir. Vai, olha, um para cima e um para baixo, tá vendo? E se quiser mudar? Se quiser mudar? Se quiser fazer igual, é só pôr igual no mesmo sentido. Dá para mudar inclusive as faixas aqui, ó, por exemplo? Dá, também dá. Dá para ver, que é o que é aquele ali, né? Aquele ali estava invertido assim, ó. Estavam os mais claros voltados para o centro. E aí fazendo os blocos em seguida, aí sim dá aquela, peraí, a ideia de jogo de xadrez, porque aqui em cima vai ter mais dois, né? Isso, Aí você pode pôr desse jeito ou assim, olha, e inverter os outros também. E aí você vai jogando e vai ficando mais interessante. Às vezes é até difícil a gente escolher qual montagem a gente quer depois que os blocos estão todos prontos. É um bloco, gente, que eu acho, dependendo da cor, é óbvio, mas eu acho ele meio masculino. Então, principalmente com essas cores, eu acho que fica bem bacana pra gente fazer com umas cores mais teen? É teen que fala, Bruno, adolescente? A gente pode fazer para juvenil, pode fazer infantil também, mas é um bloco bem masculino. Não sei se é por causa da cor, mas eu acho ele um bloco masculino. E essa então é a caixinha do Quilting Box, cheirosinha. Bem legal, né? É isso então, né, Bruno? Só lembrando, a receita desse bloco tá na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo, o PDF tá lá. No PDF tem, além da imagem do bloco, tem as medidas, tá? De corte. E tem também os desenhos, os vários desenhos das montagens diferentes. Sugestões de quilts. Sugestões de montagem diferentes, de layouts diferentes. Lembrando que ali só bloco a bloco, só um bloco no lado do outro. Ainda tem outras. Tem quando a gente põe em diamante, tem quando a gente põe com molduras entre os blocos. É um mundo, né, Bruno? E o Quilting Box é no... Quilting Box é no quiltingbox.com.br, tá no card e na descrição do vídeo. E na descrição do vídeo, então, esse PDF com tudo, com as medidas e as montagens, os layouts. Então é isso.
Lequinho chegando, tinha ido colher acerola com o Manuel. Um beijinho e até a próxima, se Deus quiser.